Nesse bloco, Vasculhando a Bagagem, eu vou tirar um momento histórico da carreira dessa grande atriz, que é um encontro. E esse encontro se dá... Vou deixar você contar. Em 1990, Kill Bill, o cão da divindade, Lume. Eu estava fazendo uma peça lá no Sesc Pompeia, uma ópera popular, chamava Pulo Melo, e a gente estava muito afinado num coro, né? E o Lume foi apresentar o Kill Bill, a primeira peça do Kill Bill, iria apresentar na Pinacoteca, no fosso da Pinacoteca, e o Burnier queria mostrar, queria que o coro cantasse ao vivo nos andares de cima, assim. Era lindo. E eu fui cantar para a peça, o Kill Bill. E aí eu tive o primeiro treinamento cotidiano do ator com o Burnier e o Simeone. E isso foi uma virada total na minha carreira, porque pela primeira vez eu ouvi que a função do ator não era fazer personagem, mas era fazer ação. O ator era um fazedor de ação. E a visão antropológica do Odin, e tive contato com essa outra maneira de ser ator, ter uma autonomia, poder fazer o seu trabalho, não ficar esperando que um diretor escolha você para fazer o tal personagem. E foi, então, uma coisa que marcou muito. Quando terminou o workshop, o Simeone veio falar para mim: Silvia, a gente acha que você foi uma das pessoas que mais entenderam o nosso trabalho. Porque eu fiquei totalmente fascinada, porque a vida inteira eu ficava pensando assim. Eu estava na companhia da Cleide, aí tinha Marica Gidália, eu tinha treinamento específico para aquela peça, era voz, era canto, terminava, eu tinha que fazer balé no balé estágio, eu tinha que fazer canto lírico, não sei onde, não existia aquele mesmo trabalho que se fazia de preparação para a peça, eu não tinha como continuar mantendo. E eu achava estranho isso, eu tinha para mim que eu sempre queria continuar treinando, me mantendo em forma, como eu me sentia em forma quando eu estava trabalhando numa peça. E quando eles falaram para mim, nós vamos fazer um treinamento cotidiano do ator, eu falei, nossa, mas isso é o que eu sempre procurei, eu nunca encontrei, né? E ali eu encontrei esse treinamento. Era bem um treinamento básico, baseado na IBEM, que eu nunca me esqueço. E a partir dali eu já tinha uma certa maturidade, já tinha filho, tinha 40 e tantos anos já. E eu pedi permissão para passar esse treinamento. E eles me deram assessoria, iam assistir lá em São Paulo, eu passando esse treinamento. E o Burnier, com uma grande generosidade, me atendia sempre que eu procurava, começou a me convidar para tudo que acontecia aqui, me convidou para fazer o trabalho com a Natsu, na Kajima. Eu não pude, porque eu tinha 4 crianças pequenas, não tinha condição de ficar um mês aqui internada no Lume fazendo a peça. E foi mesmo assim, nunca ele deixou de considerar o meu interesse. Esse encontro e sempre me chamou. com o Burnier acontece em 90. E mesmo assim, eu continuei acompanhando de longe até 94. Eu fui assistir a tese dele na PUC, assisti todos os trabalhos que tinham do Lume, mesmo a que ele dirigiu lá na Unicamp, eu fui assistir Tal Qual Apanhemos do Pé, eu estava lá, ele me convidou, a gente estava em contato. E eu fui assistir a tese dele. Em dezembro, em dezembro de 94, eu vim assistir o Vale Formos, ali na Village, que ele fez para o pessoal lá. E eu vi que ele já não estava muito bem. E eu falei para ele que eu queria vir fazer estágio, que aquela altura eu podia fazer. E ele
Então, diz que ia me admitir em 95, quando em fevereiro ele faleceu. Aí, em julho, teve o primeiro retiro de clown com Simeone e o Rick, e eles me convidaram para fazer. Eu vim fazer o retiro, e o Simi, na hora que eu estava chegando no Lume, ele falou para mim, ai, Silvia, eu esqueci de te dizer, mas nunca mais você vai ser a mesma. Eu falei, agora? Agora eu esqueci de dizer isso. E aí aconteceu esse milagre, né, que é eu virar palhaça, porque eu nunca imaginei na minha vida, nem sabia direito o que era clown, eu achava que era alguma coisa tipo Chaplin, não sabia que era palhaço também. Aquilo abriu um universo para mim, e nem quando eu fiz o retiro achei que aquilo ia pegar daquela forma, só que transformou minha vida. E aí eu ganhei o nome, a Espirulina. Nasce Espirulina. A Espirulina. Nasceu No Espirulina retiro. no retiro em julho de 1995 com o Simeone e o Ricardo Pussetti. Que coisa. Me ajuda a tirar. Aí esse foi o primeiro chapéuzinho da Espirulina, mas não no retiro. Porque depois do retiro eu fui fazer Golier em Londres, aí eu comecei a seguir os mestres que o Rick me indicava, né? Eu fui para Londres, porque me falaram assim, olha, quanto mais velho, melhor. Como eu estava entrando numa fase crítica, daquela fase que papel você vai fazer, né? 40 e tantos anos, não é tia, não é mãe, o que é, né? Então, eu falei, bom, esse negócio vai ser bom para mim, porque quanto mais velho, melhor, né? Agora eu posso envelhecer e ter um trabalho que pode crescer cada vez mais com a idade. Então, eu abracei com tudo. Não que eu tivesse talento para isso, eu acho importante dizer isso. Eu nunca me achei. Foi o contrário, eu deixei para o fim, era uma dificuldade que eu tinha com a comédia, com o riso. Não me achava engraçada, não tinha facilidade para achar graça em nada. Sempre tive dificuldade com relação ao riso, de entender o riso, o segredo do riso, de achar graça nas coisas. Eu era uma pessoa muito séria, muito sofredora. E o palhaço mudou minha vida mesmo, porque ele me trouxe uma nova visão do mundo, uma nova maneira de ser, e me fez mais feliz. E foi uma coisa assim inesperada mesmo. Eu vou falar de filosofia. E foi trabalho que me fez aprender, né? Tive que aprender trabalhando. Aqui a gente tem dom. Aí eu ganhei, depois dessa época, aconteceu isso, ó, eu fui ser sócia, isso vem depois. Eu fui ser sócia, fiz sociedade com Alessandro Azevedo, um palhaço, lá em São Paulo, fizemos o Galpão Raso da Catarina, que era um point lá do Sarau do Charles, e um point lá da Vila Madalena. Ficava a noite inteira esse sarau, foi um movimento e tanto, que eu fiquei sócia dele alguns anos. E aí, em 2003, eu ganhei o prêmio Melhor Palhaça. E aí apareceu esses troféus, o Charles segurando a bonequinha da Espirulina, porque o meu número tem uma bonequinha, né? Então, eles fizeram esse troféuzinho assim. Esse é o primeiro prêmio. É o primeiro prêmio da palhaça, né? Que não é um trabalho, do ano, prêmio do ano. Seguido de... Aí, o que aconteceu? Eu encontrei, foi o segundo encontro importantíssimo que eu tive, foi com a Sue Morrison, que o Lume trouxe a Sue Morrison, e aí eu tive contato com esse clown xamânico da Sue Morrison, que eu me identifiquei muito com essa linha de trabalho, e daí nasceu o meu primeiro número, que a Naomi me ajudou a criar, Naomi Silman, do Lume, e depois eu ganhei o prêmio da Funarte Miriam Muniz para fechar o solo como uma peça, né, do tamanho de 50 minutos. E o Rick dirigiu, Ricardo Pussetti dirigiu. E com este solo eu ganhei vários prêmios, entre eles esse do ano passado em Juiz de Fora, do Festival de Juiz de Fora. Nós tivemos 6 indicações nesse solo ano passado, e 4 prêmios: melhor direção, melhor trilha, melhor espetáculo e melhor atriz. Eu ganhei lá no Juiz de Fora. Além disso, nós ganhamos também outros 3 de melhor figurino. Qual o nome do espetáculo? Chama Espirulina em Espatódia.
Aqui tem um programa da peça. Aqui a gente vai mostrar isso tudo. Que é em cima dessa linguagem já do clown xamânico, né? Muito bonito aqui o programa. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Isso aí. O que é essa tiara? Isso aí é a tiara da musa, da chefa das musas, no Sonho de Ícaro, os 25 anos do Lume, que a Espirulina foi convidada para fazer a chefa das musas, recepcionar o público no Sonho de Ícaro. E para mim foi uma grande honra, porque eu devo muito ao Lume, eu amo o Lume de paixão, me deu muita coisa, me deu tudo, me deu o farol, me deu o guia, me deu tudo. E eles terem me convidado para participar da comemoração no espetáculo dos seus 25 anos foi um verdadeiro presente para mim. Com uma apresentação única. Foram duas apresentações. Foram duas apresentações só no dia 31 de janeiro, né? Dia 3 agora vai ter o vídeo, eles fizeram o vídeo, né? Eu vou poder assistir. Ah, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Escolher ser palhaça é quase que um gesto filosófico. Não é só profissional, né? Ele te impulsiona para discutir a vida de outras formas. Eu vejo coisas aqui dentro, eu vou te sacar porque eu quero... Né? São O Poder do Mito, do Campbell, e o I Ching, do Roberto Capadella. Foram livros que marcaram muito, né? Eu sou cristã, eu tive uma formação cristã, eu acredito em amar o próximo como a si mesmo, acredito nisso, a gente ter como medida aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Mas teve alguns livros assim que foram muito importantes para mim, que ampliou muito a minha maneira de ver o mundo, né? Um deles foi esse presente que eu ganhei de uma amiga, o I Ching, que fez a minha cabeça. Joguei muito I Ching na vida. Hoje eu quase não jogo mais, porque acho que nem preciso mais. Depois do clown, acho que nem preciso do I Ching. É um exercício de autoconhecimento, I Ching? Muito, porque tem toda a filosofia do Tao, né? Aí, toda a visão chinesa, oriental, assim, essa coisa, esse movimento do Yang e do Yin, né? Do não julgamento, que tudo faz parte, a sombra, a luz, né? Essa dualidade da vida, eu acho que eu comecei a entender quando eu ganhei esse livro. E conforme você vai julgando, você vai aprendendo, né? Aquela maneira de pensar, né? Foi muito importante. E você data esse encontro de quando? Isso foi em 78, mais ou menos. Paralelo a toda essa história que você já contou para mim. 78, 80. E depois o Poder do Mito, né? Que me abriu assim essa percepção do mito, que eu acho incrível esse livro aí, que me abriu para outros, né? Sobre a mulheres que correm com os lobos, essas coisas que... A Grande Mãe. Entender esses arquétipos que existem dentro da mulher, né? Eu me preocupo muito porque eu tive 4 filhas, né? Quando eu cito a Grande Mãe é porque eu acho então que eu tenho que entender de mulher, porque senão... É muito impressionante ver uma carreira recheada de possibilidades e alternativas, e no pouco que você me contou desse encontro, uma opção de vida paralela com uma felicidade que transborda. Quando você fala da Maria, quando você fala do maridão, quando você fala das filhas, quando você fala das netas. E acho que isso tem a ver com o arquétipo da Grande Mãe, né? De olhar para o mundo com esta amplitude. Um pouco de humor também, acho que tem a ver também com o palhaço, porque eu sofri muito, assim, eu acho que nada é fácil, não existe facilidade na vida. Eu acho que a vida é difícil, sempre difícil. É difícil ser mãe, é difícil ser feliz em todos os momentos. É difícil o casamento, é difícil ficar sozinho, é difícil ter filho também, é difícil não ter filho também. Tudo é difícil, não tem nada fácil. Eu não conheço nada fácil.
Estou aqui sofrendo horrores nesse workshop, por quê? Né? Paguei caro para porque eu acredito que realmente, por exemplo, a Sumores foi um sofrimento para mim. Eu já tinha o meu clown, já estava feliz com o meu clown. De repente fui fazer a Sumores e sofri horrores. Mas o parto é difícil, né? Mesmo que seja fácil, dói. Não tem parto sem dor. Tem dor. Né? Então, eu acho que isso é da vida. Né? A dificuldade é da vida, tudo é difícil. Mas é importante a gente reconhecer o que a gente ganha com essas dificuldades, o que a gente aprende, a conquista. Vou te fazer uma pergunta Né? no gesto de fechar essa mala cheia de coisas que você trouxe para a gente. Vamos imaginar que essa mala representa a vida e você já tem coisas muito valiosas dentro dela. O que te falta colocar? O que você ainda gostaria de colocar dentro dessa mala? Uma casa onde eu possa viver a minha velhice, oferecendo o que de melhor eu tenho até o fim da minha vida e não parar nunca de trabalhar, até se puder morrer no palco, tá bom. Posso te dar um beijo? Obrigada. Obrigado a você de estar aqui. Assim a gente encerra esse encontro e até o próximo. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo.